Provavelmente você já ouviu falar de Sete, um deus muito conhecido da mitologia egípcia. Sete era irmão de Osíris, o rei do Egito. Irmãos e completamente opostos. Osíris representava a cultura e a agricultura egípcias, enquanto Sete era um deus caótico e rebelde do deserto. Na mitologia egípcia, o acontecimento mais famoso envolvendo Sete, com certeza, é do assassinato do seu irmão, onde o deus caótico matou Osíris e assumiu seu trono no Egito. Mas Osíris tinha um herdeiro no trono. Após ele morrer, Horus ficaria em seu lugar, mas Sete batalhou com Horus por essa posição. A história no geral conta que Sete levou uma tradição, onde ele assumiu uma forma mais benevolente. Entretanto, essa identificação boa não durou tanto na cultura dos egípcios, já que assim que o país se tornou mais fraco e vulnerável economicamente, a relação de Sete com os estrangeiros também decaiu, tornando o deus egípcio um símbolo odiado pelos futuros faraós. Você está interessado pela história de Sete? Já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para ficar por dentro do universo mitológico. Vamos lá. Sete é um deus, pois nasceu de deuses egípcios. Seu pai é Geb, o deus da terra, enquanto sua mãe, irmã e esposa de Geb, é Nut, a deusa do céu. O mito conta que o deus Ra amaldiçoou Nut com a infertilidade, o impedindo de ter filhos em qualquer dia do calendário. Porém, 5 dias lunares foram adicionados. Então, aproveitando que esses dias não foram adicionados originalmente ao ano, Nut teve um filho em cada um deles. Eles foram Sete, Osíris, Néfites, Ísis e o primeiro Horus, que está em algumas versões da história. Como algumas lendas egípcias contam, Sete estava contido no caos e desordem desde o seu nascimento, o que prova que ele fazia parte disso. Algumas versões do mito contam que Nut deu à luz a Sete cuspindo para fora, ou que o bebê tivesse aberto a barriga da deusa, assim forçando o seu próprio nascimento. Várias outras fontes da história dizem que Sete se casou com Néfites, sua irmã, assim que nasceu. Esse dito não está presente nos escritos oficiais, podendo ter sido adicionado para causar simetria ao emparelhamento de Osíris e Ísis. A maioria do conteúdo dessa mitologia diz que Sete era inimigo de Osíris, pois enquanto ele era o deus do caos, dos estrangeiros e do deserto, Osíris era a generosidade e cultura egípcia retratadas em um deus. Como é comum na mitologia egípcia, os deuses possuem figuras de cabeças de animais. Sobre Sete, a sua iconografia o dizia que ele era uma força de desordem original. A figura animal é sagrada, pois pouquíssimos animais sobrevivem ao deserto. Como exemplos, Bastê era a deusa dos gatos, Horus era o deus do falcão e Anubis era um chacal. Já Ísis e Osíris são retratados em corpos humanos, pois possuem animais em suas lendas e templos sagrados. Como os anteriores, Sete também é retratado como a cabeça de um animal, mas esse era o único animal mais abstrato do que identificável, levando os significados dessa criatura a um debate acadêmico, com alguns especulando que Sete parecia um porco da terra, pois ele possuía o nariz pouco curvado para baixo. Porém, a representação animal de Sete possui orelhas eretas, grandes e quadradas, não sendo inspiradas em algum animal existente. A imagem do corpo de Sete é de um corpo humano, mas quando ele está em formato animal, os enigmas são maiores. Sete animal possui um corpo de cachorro bem magro, uma cauda longa desconhecida e totalmente ereta, com uma bifurcação na ponta. Estima-se que Sete realmente era um cão selvagem ou um chacal, mas com a forma alterada para não ser confundido com Anubis, o deus chacal. Toda essa descrição combina com a teoria de Sete ter sido um deus do deserto, que teve a sua forma alterada para não ser confundido com Anubis, o deus chacal do deserto. Há pessoas que dizem que a forma animal de Sete corresponde a uma quimera, na verdade. Sobre Sete, alguns elementos que compõem o seu visual são completamente desconhecidos, enquanto outros se originam de animais do deserto. Uma explicação para a confusa representação animal de Sete seria para mostrar a sua personalidade rebelde e caótica. Com toda certeza, o mito de Sete que mais possui fama é aquele que ele mata Osíris e vence o segundo Horus, seu sobrinho. Inicialmente, Osíris, seu irmão, herdou a coroa do seu pai Geb, herdeiro de Ra. Sete era mais novo e tinha inveja dos poderes de Osíris como o mais velho. O mito dá a certeza que Sete matou seu irmão Osíris, porém seus tantos detalhes, já que a escrita no Antigo Egito era considerada mágica. As maiores fontes desse mito são de fora das escrituras originais.
Como um relato mais conhecido, Sete teria esfaqueado Osíris até a sua morte e cortado o corpo em 14 pedaços diferentes, o distribuindo pelo Egito. Já Plutarco, o filósofo grego, conta que Sete, com o nome modificado de Typhon, um ser maligno, mediu todo o corpo do irmão e preparou um baú ornamentado com figuras artísticas, possuindo a medida de Osíris. Ele levou o baú para onde estava acontecendo uma festa no palácio. A companhia ali presente se encantou com o baú, fazendo com que Typhon dissesse com ar de riso que o homem que deitasse naquele baú e coubesse dentro dele o levaria. Todos ali deitaram nesse baú, mas não tinham medidas, até que Osíris deitou no baú para checar as medidas, e todos que estavam ali fecharam o baú rapidamente, o trancando com pregos e chumbo derretido, mandado de Typhon. E assim levaram um baú para o rio, até o mar pela boca tanítica. Sem saber sobre como Osíris foi morto, Ísis procurou pelo corpo do seu marido e irmão. Ela procurou o deus em todo o Egito com Néfites, até que encontraram Osíris. Ísis foi até Tof e Anubis para que o ajudassem a embalsamar o corpo morto, criando assim a primeira múmia. No trono do faraó, Sete já havia assumido o trono do seu irmão, já que Osíris e Ísis não tiveram filhos. Sete seria o herdeiro do trono, recebendo todo o poder. Ísis odiava Sete e fazia de tudo para o derrubar. Antes que morresse, Osíris foi trago por Ísis dos mortos por um tempo suficiente para ter um filho, o Horus. Além de matar seu irmão, Sete tentou destruir o corpo de Osíris diversas vezes enquanto rei, mas Anubis não deixava. Horus cresceu e voltou ao trono para lutar contra Sete e tomar o que era seu por direito. Quase todos os deuses egípcios apoiaram Horus, exceto Geb, que preferia Sete no trono por ser seu filho. Assim, o mito conta que Sete e Horus, tio e sobrinho, entraram em confronto pelo trono do Egito durante 80 anos. Eles levantaram exércitos e competiram várias vezes um com o outro, se mutilando, lutando como animais grandes ou competindo em barcos. Algumas histórias contam que os deuses egípcios também se feriram no meio desse confronto, como Ísis, que foi decapitada por tentar sabotar o rei Sete. Assim, Horus deu a cabeça de uma vaca para Ísis. Enfim, Horus venceu essa batalha, entrando em uma trégua desconfortável, com Horus tomando o trono do Egito e Sete sendo expulsa ao deserto. Mesmo assim, Sete não parou de causar problemas. O mito conta que, mesmo derrotado, Sete insistia em roubar o corpo de Osíris, pois ele queria destruir o corpo do deus para o impedir de chegar ao mundo inferior. O corpo estava com Anubis, o deus da vida após a morte, em seu local de embalsamamento, aguardando que seu túmulo fosse construído. O deus saía todas as noites, mas ele tinha um exército de guardas que vigiavam o corpo de Osíris. Para prosseguir com o plano, Sete estudou os movimentos dos guardas por noites para saber quando invadir. Sete era um deus metamorfo, assim como outros deuses egípcios. Ele decidiu entrar disfarçado e assim fez, por 4 vezes. Na primeira tentativa, ele se disfarçou de Anubis para passar pelos guardas, roubando o corpo e indo para o deserto. No dia seguinte, Anubis descobriu o roubo e o perseguiu. Lá, Sete virou um touro para se defender, mas foi preso pelo deus da vida após a morte. Na terceira noite, Sete fugiu da prisão e se transformou em um gato para entrar sorrateiramente, mas foi visto por Anubis, que o pegou e o queimou com ferros, dando origem às manchas dos leopardos. Na última noite, Sete se disfarçou novamente de Anubis, mas os guardas sabiam desse disfarce e acabaram prendendo-o. Como punição, Anubis sentenciou Sete a servir no trono do deus Osíris, mas Sete escapou, deixando Anubis furioso e pronto para acabar com ele. Os mitos contam que o deus não o prendeu, mas matou Sete, esfolando sua pele com uma ferramenta de embalsamamento e depois queimando seu corpo, para que ele nunca mais voltasse à vida. Anubis então se disfarçou de Sete, entrou em seu acampamento e matou todos os seguidores do deus caótico a fim de destruir qualquer ameaça contra Osíris ou Horus. Há interpretações que dizem que apenas no mundo inferior, Sete se tornou leal a Osíris, assumindo um caráter de proteção. Histórias contam que o Sete do submundo era o oposto do Sete da terra, pois ao invés de estar junto a monstros que rondavam o reino, ele teria sido reformado. Como um exemplo, no submundo desse reino tinha uma serpente que tentava devorar Osíris-Ra todas as noites, pois sendo devorado não haveria mais o nascimento do sol.
Osíris-Ra é a fusão de dois deuses, Osíris e Ra. Ao invés de ajudar Apófis a matar o deus, Sete ficou contra ele. Esse cenário é retratado em algumas imagens egípcias, onde Sete aparece na proa do barco de Osíris-Ra, mostrando sua jornada noturna. Assim, todas as noites, Sete começava uma batalha com Apófis em favor de Osíris-Ra, dando sentido a seu papel protetor. No folclore egípcio, a batalha entre Sete e Apófis fazia tanto rebuliço que era possível ouvir os estrondos na superfície, já que Sete protegia o nascer do sol do dia seguinte. Trovões e tempestades à noite eram sinais claros desse confronto. O fato de existir essa versão mais gentil de Sete faz alguns acreditarem que ele tinha uma outra função em vida. Quem morava no deserto o adorava, como se ele fosse uma energia de proteção boa. Assim que Sete foi adotado como parte dos deuses, Osíris já estava no centro da religião, o que fez Sete virar um antagonista, porém ainda protetor. Isso também faz sentido com a personalidade trapaceira de Sete. Analisando bem sua personalidade, Sete era mais um ladrão astuto que assumiu uma tarefa mais estável e boa. Mesmo assim, Sete era ainda o oposto do bom deus e rei Osíris na época para o povo egípcio. Por isso Sete era o deus dos estrangeiros, já que os mesmos eram tão amaldiçoados para as terras egípcias quanto Sete, até que provaram utilidade. Com o passar dos anos, Sete já era um vilão no Egito, e nos anos seguintes ele foi sendo mais odiado. Durante o período de ocupação do reino egípcio por reis estrangeiros, Sete permaneceu sendo associado a quem governava o Egito, por ser visto como desonesto. Neste período, Sete já era mais malévolo, mas ele ofereceu uma chance para que o povo mostrasse o quanto estavam incomodados com os governantes persas e gregos. Sobre as suas lutas contra Horus e Osíris, os egípcios que eram mais rebeldes se rebelavam, se vendo como Osíris ou Horus, em uma luta contra um usurpador estrangeiro, a fim de tomar o domínio de seu povo. Sete foi mudando sua figura, de um usurpador para protetor do rei que foi assassinado por ele, por grande parte da mitologia egípcia. Antes, Sete era a personificação do caos e da desordem, sendo um trapaceiro ciumento que matou seu irmão para tomar o seu trono, mas teve que lutar contra o filho de Osíris, Horus, no qual perdeu a batalha. Ao tentar destruir o corpo do irmão diversas vezes, Anubis o matou, dando um fim a esta tentativa de impedir o reinado após a morte de Osíris. Assim, Sete se regenerou no submundo, protegendo Osíris-Ra no seu barco, contra um monstro que tentava matá-lo todas as noites. Não devemos negar que poderia ter sido uma reabilitação para Sete na mitologia egípcia, mas ele se tornava mais maligno com o passar do tempo, sendo comparado a estrangeiros que subjugaram o Egito antigamente. A verdade é que Sete pode ser útil no mundo inferior, mesmo sendo maléfico, mas sua posição e associação com estrangeiros o fizeram um deus que vai contra os valores egípcios. Você gostou de saber sobre essa história de Sete, o deus caótico? Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do universo mitológico. Coloca aqui nos comentários qual personagem mitológico você quer ver por aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima história. Valeu!